Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Por favor, tome assento, por gentileza. Estamos aqui hoje, irmãos, com alegria no coração, de certa maneira, por podermos rever os irmãos, com alegria, estar com o nosso pastor presidente nessa noite, mas como já foi dito, em um dia um tanto difícil para nós, pela perca de uma pessoa muito querida ali na nossa igreja em Cajati, a família do nosso irmão evangelista Cláudio, que os irmãos com certeza conhecem bastante, mas o Senhor nos permitiu estar aqui hoje à noite. Meu desejo era vir ouvir a palavra de Deus com os irmãos, né? Sempre é o nosso desejo estar aqui ouvindo, sabendo que o Senhor sempre tem uma palavra para o nosso coração. Mas como me foi facultada essa oportunidade, eu gostaria de convidar os irmãos para juntos meditarmos na palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, e nós vamos fazer uma leitura e rapidamente meditarmos na palavra de Deus, nessa palavra. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo de número 36. E também gostaria, depois que os irmãos abrissem a Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, nós vamos fazer duas leituras hoje, para nossa compreensão daquilo que pretendemos falar, pretendemos estudar com os irmãos hoje. Mateus capítulo 26, versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Frisa essa expressão. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Isso aqui Jesus. Versículo 38. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, porque é chegado aquele que me trai. Primeiro livro dos Reis, rapidamente, versículo de número 2, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhes: Assim façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a este horário, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo, se levantou e para escapar com vida se foi. Então veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, assentou-se debaixo de um zimbro,
e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, eu gostaria hoje de ministrar com os irmãos em dois textos que fazem questão de não esconder as adversidades que dois grandes homens de Deus atravessaram. Adversidades essas que geram no coração de ambos uma pressão, e eu ousaria dizer até uma opressão, pelo fato daquilo que cada um carrega e da missão que cada um tem e está sendo revelada. Elias, vocês conhecem bem, grande profeta, um grande homem de Deus, que em um ponto de auge do seu ministério, possamos dizer assim, ele consegue derrotar 850 profetas. 850 profetas, 400 de um Deus, 450 de outro. E depois dessa vitória, de toda essa guerra, a Bíblia diz que Elias é ameaçado, e nem parece aquele Elias que outrora acabara de ter um êxito, que acabara de alcançar a ponta da curva lá em cima, e parece que tão intensa quanto a subida, o auge daquela vitória, foi a queda emocional que Elias tem. Porque é depois dessa vitória lá no Carmelo que ele é ameaçado e ele corre, foge. E a Bíblia diz que ele está agora debaixo de uma pressão e vai reagir de uma maneira que não vai sair dali bem. E é muito interessante entendermos que é depois desse episódio da caverna que Elias é substituído. É depois daqui, quando ele tem um diálogo com Deus, que Deus diz assim: então vai a tal lugar, porque já tem um homem preparado para substituir você. É depois desse episódio. É preciso entender por que eu estou dizendo isso. Porque em contrapartida a isso, no Evangelho de Mateus, você tem Jesus, também depois de grandes êxitos, depois de grande vitória, depois de entrar aclamado, aplaudido e tal. Agora Jesus está no Getsêmani e de igual modo Jesus agora tem uma pressão emocional sobre si. Uma pressão que vocês conhecem o texto, irmãos. Os médicos dizem que ele passa por um fenômeno chamado hematidrose. Mas a resposta branda é a resposta que vai definir tudo. É a reação. É como nós temos encarado a vida. É como nós temos encarado. E eu quero pegar esses dois homens e estudar um pouco com os irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Quando nós pegamos Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, Elias está perseguido, angustiado, triste e pedindo a morte. Mas quando você dá uma olhada no versículo de número 3, e eu gostaria que você comigo observasse primeiro o livro dos Reis, capítulo 19 e versículo de número 3, é um culto de ensinamento, então vamos olhar aqui os textos. Após a ameaça, meus irmãos, de Jezabel, após a pressão que está virando opressão, porque toda pressão não resolvida e não bem administrada se transforma em opressão dentro dos nossos corações. É aqui a coisa toda. Toda pressão mal administrada, quem administra somos nós. Porque pressão, pastor Abraão, é o dia inteiro. É todo dia que nós levamos da vida, todo dia. Sempre tem uma pressão, sempre tem uma pressão. Mas como nós administramos isso, vira opressão. E se a opressão não for bem administrada também, vira depressão. Então tem que ter cuidado com isso aqui. Agora, olha para cá comigo. A primeira atitude que Elias toma, versículo de número 3, quando ele está naquela pressão e você vai morrer e tudo bem e tal, ele se levanta, vai escapar com vida, tudo bem. Isso aqui fala que em dados momentos da nossa vida, precisamos recuar. Nem sempre recuar é sinônimo de covardia. O touro nunca recua porque é covarde, ele recua porque vai voltar com muita força. Então precisou recuar, recuou, até aqui tudo bem. Mas a Bíblia diz que ele pega o seu moço, leva com ele, e no meio do caminho, a última expressão do versículo 3,
colocou ali o seu... Preste atenção, nós temos uma psicóloga aqui, né? Preste atenção. Elias está debaixo de uma pressão terrível. Pastor Patrick, a coisa está difícil, está feia, está extrema, ameaça de morte e tudo mais. Então ele pega o seu servo. Quem é o servo de Elias dentro do texto? Não o nome, dentro do texto. Lembra do SI que nós estudamos? Quem é o servo de Elias? O servo de Elias é aquele que está capacitado para lhe ajudar a carregar as cargas. Sim ou não? Se tem alguém que pode carregar as cargas de Elias, é o seu servo. É aquele que é comissionado para pregar ali. Fica tranquilo, deixa que essa mala que eu levo, né? Fica tranquilo que esse alforje que eu levo. Vai chorando que eu estou aqui contigo. A única pessoa capaz ali no momento de carregar o fardo de Elias, o que é que ele faz? Elias toma uma atitude, que essa atitude aqui tem sido a condenação de muita gente. Elias pega o seu moço e diz a expressão bíblica dessa maneira. A expressão diz assim, ó: ficai aqui, ou seja, ele deixa ele ali. É mais ou menos assim, ó: fica aqui, porque eu vou caminhar sozinho. A pior decisão que nós tomamos, quando estamos em meio a uma batalha emocional travada, é quando afastamos de nós quem foi levantado para nos ajudar. Mas é impressionante que parece que é a primeira decisão que nós tomamos. Isso aqui parece que é automático. Quando estamos nos nossos conflitos internos, quando estamos nas nossas batalhas internas, nós temos uma tendência a primeira atitude é pegar quem pode nos ajudar e se afastar, ou afastar de nós, e nos afastarmos dessas pessoas. É assim ou não é? Quando você está daquele jeito, você fica ou não fica incomunicável? Ninguém fala comigo. Eu não falo com ninguém. Eu vou para dentro do quarto. Eu vou ficar no escuro aí o dia todo orando. Eu não quero saber de ninguém. É assim ou não é? Nós temos essa tendência de afastar de nós quem poderia nos ajudar. Só que quando você abre a Bíblia, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, nós vamos ver Jesus com os seus discípulos, e a coisa está muito terrível ali, e Jesus olha para os seus discípulos, chega com os seus discípulos de Getsêmani, diz: espera aí, senta aí que eu vou orar um pouco, e se afasta, e vai, e no versículo 38, ele sente a sua alma cheia de tristeza. Aqui Jesus, homem, está emocionalmente abalado. Então ele olha para os seus discípulos amigos, aqueles que têm lhe ajudado durante 3 anos e meio mais ou menos, e ele diz uma expressão maravilhosa: ficai aqui. Se você pega Elias diz assim: vai para lá. Mas se você pega Jesus diz assim: ninguém sai daqui, fica todo mundo aqui comigo. Ninguém me abandona aqui, não. Eu preciso de vocês vigiando e orando comigo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Gálatas capítulo 6, eu ia ministrar sobre isso hoje no encerramento da carta aos Gálatas lá em Itanhaém, e me chamou a atenção no capítulo 6, versículo 2, Paulo dizendo assim: levai as cargas uns dos outros. E no versículo 5 ele diz: cada um leve o seu fardo. Aí eu fiquei assim: mas que mistério é esse? E eu fui pesquisar o texto original, e o do versículo 2, a carga do versículo 2, no termo grego está se referindo a emoções, peso no coração. Enquanto o versículo 5 se refere a trabalho, a colocar a mão na massa e fazer. Então Paulo está dizendo assim: tem fardo que tem que dividir, tem fardo que tem que levar você mesmo, tem coisa que é só você que faz. Coloca a mão na massa, começa a se esforçar, faz para sair desse buraco, se esforça, mas tem coisa que você precisa dividir com alguém. Por isso ele diz: levai as cargas uns dos outros, reparte o que você tem sentido. Aleluia. O problema aqui, a doença desse século tem sido
E nós temos visto muitas notícias ruins de pessoas que infelizmente chegam ao fundo do poço e não vê saúde, e não vê saída, e tiram sua própria vida. Sabe por quê? É porque essas pessoas se afastam de quem não deve se afastar. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que nem todo mundo é amigo para dividir as emoções que você tem sentido, mas Deus sempre levanta alguém no teu caminho. Deus sempre tem um Simão Cirineu, Deus sempre tem um Abissai, Deus sempre tem um companheiro, uma mulher, um homem de oração que estará a postos por Deus para te ajudar a carregar esse fardo que você tem levado. Aleluia! A mensagem é essa: você não é obrigado a carregar esse fardo sozinho. Você precisa aprender a compartilhar isso. Só que Jesus não compartilha com todo mundo. Ele compartilha com os seus amigos, com homens que estão ao seu lado, fielmente, em várias situações. Fica aqui comigo, não sai não, fica aqui comigo. Eu preciso de uma orientação. Eu lembro que eu era um pastor muito novo, irmãos, há muitos anos, até ainda sou novo, mas eu era bem jovenzinho, recém-casado, já pastoreava a igreja, e às vezes a luta, irmão, era grande ali naquele trabalho. E sabe o que é que eu fazia? Pegava a minha motoquinha, irmão, viajava alguns quilômetros, ia na casa de um pastor chamado pastor Juarez, era o mais antigo do nosso campo inteiro, já estava jubilado inclusive, grande homem de Deus para abrir trabalhos. Eu sentava, meus irmãos, ali na sua garagem, na sua área, e ele, quando eu ia lá, ele já sabia que eu ia para conversar. Ele dizia: fala, meu filho, vamos conversar, como está a obra lá? Aí eu dizia: está assim, está difícil, é muita emoção, é muito levante, é coisa demais, eu não sei se eu vou suportar. Aí ele sabiamente, irmão, dizia: vai dar tudo certo, entra na oração que vai dar tudo certo. Eu vou te dar um conselho, porque eu já passei por onde você está passando. Sempre tem alguém que já passou por onde você está passando. Sempre teve alguém que já passou pelo caminho que nós estamos passando. Eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei em um pensamento. Jó capítulo 19, versículo 14, me acendeu um alerta. E eu cheguei à conclusão, irmãos, que as guerras que nós enfrentamos, que nós travamos, tem uma tendência de nos iludir e de nos enganar. Como assim, pastor? Primeiro, quando nós estamos com medo, quando nós estamos no meio de um furacão, a tendência é potencializarmos tudo. Todo gato vira onça quando nós estamos no meio da batalha. Lembra quando você era pequeno, que você ficava com medo daquele bicho, aquele fantasma, e era simplesmente uma folha da árvore que estava balançando, e você via e você desesperado, achando que era um fantasma. Lembra dos discípulos quando estão lá no meio do mar? A coisa está feia, a tempestade está brava, eles estão apavorados, e quando eles olham para o meio do mar, o que é que eles veem? Eles veem a silhueta de um homem vindo, eles não conseguem identificar, e quando eles olham para aquela imagem, eles dizem assim: socorro, um fantasma! Porque essa é a nossa tendência quando estamos em certas lutas. A tendência quando estamos em certas batalhas é vermos o gigante maior do que ele realmente já é. A batalha nos ilude. Em Jó capítulo 19, versículo 14, Jó me acende um alerta, porque o patriarca escreve assim: os meus parentes se afastam, os meus conhecidos se esquecem de mim. Quando estamos passando problema, cria-se uma ilusão na nossa mente de que todo mundo se afastou da gente. É ou não é? A gente começa assim: todo mundo se afastou, ninguém quer saber de mim, ninguém quer me ouvir, ninguém quer orar comigo, e ninguém está me dando a paz do Senhor, e não existe mais amor. A gente cria essa ilusão. O salmista diz: todo mundo se afastou de mim, meus conhecidos, meus parentes, e se esqueceram de mim. O salmista no Salmo 142, verso 4, ele diz: olha à minha direita e vê, Senhor, pois não tem quem me reconheça, não tem nenhum lugar de refúgio. Aí o salmista diz: e não tem quem por mim se interesse. Olha a ilusão disso aqui. A ilusão de que todo mundo me abandonou.
de que ninguém vai me entender. E se eu conversar e não for compreendido? E se eu falar e interpretarem mal? Entenda, Deus sempre tem levantado alguém para estar ao teu lado. Muito obrigado. Salmo de número 133, o salmista diz que a comunhão entre os irmãos tem um poder de cura. Quando o salmista faz alusão ao óleo que desce da barba de Arão, ele está fazendo alusão a vários significados espirituais, mas um deles é a cura. Porque no Antigo Testamento o óleo era usado para unção de enfermos, a cura. Daí Tiago, ainda judaizante, erra desse pensamento. Porque era costume dos judeus. Pegava o óleo, ia lá no enfermo e dizia assim, vamos dar aqui a extrema unção. Mas na cabeça de alguns, vai que fique curado. Então o salmista diz o seguinte, olha, é tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, aleluia. E ele vai falar que essa união é preciosa. O que é isso, pastor? É você compreender que em meio às batalhas os seus irmãos não são seus inimigos. Nossos irmãos não estão aqui para nos julgar, para nos apedrejar. O seu irmão é um irmão em Cristo que tem orado por você, principalmente aquele que faz parte da sua batalha. Primeiro, em seu momento de angústia, Elias se afasta daquele que poderia lhe ajudar na carga. Primeiro, em momento de angústia, Jesus olha para os seus amigos e discípulos e diz, ficai aqui. A minha alma está angustiada, ficai aqui. Eu estava lendo esse texto e observando isso, e anotei um segundo ponto. Se você quer atravessar essa batalha emocional e sair do lado de lá ileso e glorificando a Deus, entenda que no momento de dor, Jesus abriu o coração para os amigos que poderiam lhe ajudar. Porque não basta dizer ficai aqui. Ele diz, fica aqui. Não vai embora não, eu preciso de você, fica aqui. Claro que ali é Pedro, Tiago e João, viu? Não é todo mundo não, é Pedro, Tiago e João ali. Eu aprendo aqui que Jesus tinha os discípulos ali, 12 homens de Deus, um era traidor, estava cheio do espírito maligno, enfim, sobra aí mais alguns, e a Bíblia Sagrada diz que ele leva todos para o Getsemane, mas dado o momento ele vira para alguns e diz, ficam aqui, porque eu e eles vamos mais ali. E quando chega ali na frente, aí sim, tem um momento que eles ficam aqui, porque agora eu vou falar com o Pai, agora sou eu e o Pai, mas fica aqui, me espera aí. E eu estava lendo esse texto e Jesus falando comigo, sabe o que é que eu entendo aqui? Que nem todo mundo, pastor Abraão, eu entendo aqui, que nem todo mundo tem estrutura de entrar no seu Getsemane. Repito, nem todo mundo tem estrutura de entrar no teu lugar de angústia. Nem todo mundo tem estrutura para te ver soando gotas de sangue. Quando Jesus diz, fica aqui uns, outros vêm mais aqui, ali fala de níveis. Tem gente que pode acessar o jardim inteiro. Tem gente que pode acessar somente a entrada. Tem gente que não pode acessar lugar nenhum ali. Então não divida as suas emoções com todo mundo. Mas tenha homens e mulheres de Deus, de oração, que estarão dispostos a te ajudar. Quando Jesus pede que eles fiquem ali, conversa com ele, Jesus vai orar. Aí Jesus volta e abre o coração. E Jesus diz assim, a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada e eu estou com um sentimento de tristeza muito grande. Como assim, pastor? Jesus, além de pedir para os seus discípulos ficarem, ele abre o seu coração. E ele compartilha aquela carga emotiva que está no seu coração.
Quando Paulo diz levai as cargas uns dos outros, Paulo está dizendo isso. Você precisa entender que tem momento que ou você compartilha isso, ou isso vai te sufocar. Algo aqui que abriu meu coração. Tem dia que eu ligo para o meu pastor e digo, meu pastor, o senhor vai estar no gabinete? Ele diz, vou. Eu venho aqui, abra a minha alma. Estou angustiado, pastor, estou assim, a coisa está difícil, e abre o coração, estou assim, estou entendendo assim. E o pastor sempre tem uma palavra de Deus, e quando acaba a conversa, eu estou aliviado, irmãos, e nós vamos tomar um café alegre. Sabe por quê? Porque não há nada melhor do que você dividir um fardo com alguém que está apto por Deus a carregar esse fardo com você. Aleluia. Ou você abre esse coração, ou você coloca para fora essa emoção, ou isso pode acabar mal. Eu preciso que, se no nosso meio existe alguém atravessando esse momento, eu preciso que você entenda isso. Você vai sair daqui, Deus vai te ajudar, já tem te revelado talvez pessoas com quem você precisa comunicar. Comunicar, às vezes, uma fraqueza. Procure o seu pastor e diga, pastor, eu estou fraco nessa área. Pastor, eu preciso de ajuda nessa área. Pastor, eu estou deficiente nessa área. Eu preciso de uma ajuda. Abre o seu coração. Jesus olha para os discípulos assim, a minha alma está angustiada até a morte. Agora você imagina, irmão, o seu líder, o seu Senhor, o seu Rei, o seu Deus, abre o coração assim. Por isso que nem todo mundo podia acessar aquele lugar, porque ali era um lugar em que Jesus iria revelar-se como homem 100% que foi. E repito, nem todo mundo tem estrutura de ouvir isso. O salmista, no Salmo de número 42, como eu disse no início, em um momento de angústia, o salmista diz o seguinte, por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Há um texto bíblico que diz, irai-vos e não pequei, falai com o vosso travesseiro e calai-vos. Se é para compartilhar com quem não deve, fica na oração. É isso que o texto quer dizer. Mas se tem com quem compartilhar, abre a tua boca e abre o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua boca e abre o teu coração. E peça ajuda nessa noite. Quando acabar este trabalho, peça ajuda. Não carregue esse fardo sozinho. Quando eu olho para Elias, momento de angústia, nos maiores momentos de angústia da sua vida, Elias está debaixo do pé de zimbro, e a Bíblia diz que ele está angustiado e começa a pedir a morte. Começa a desejar a morte. Se prende, se fecha no seu mundo e começa a desejar a morte. Eu quero morrer, eu quero morrer. Esses dias eu estava passando em um lugar e ouvi um hino. E o hino, irmão, a letra do hino era assim: eu quero morrer, 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 para viver. Eu dizia, até a pessoa ouvir a frase viver, dificultou. Se a pessoa não tiver paciência de ouvir o negócio inteiro, ficou ruim. Eu quero morrer, morrer. Eu acho que tiraram esse hino de Elias lá. Quero morrer, morrer. E lamenta. Já viu aquele tipo de gente que quando está passando as suas lutas e as suas angústias, ele não sabe tomar a postura que deve? Mas a postura que ele toma é de ficar desabafando, murmurando nas redes sociais, inflamando a igreja contra a situação, e vai e espalha de forma maligna e maléfica. Mas quando eu olho para Mateus capítulo 26, eu vejo Jesus no meio do seu abatimento, em meio à sua angústia, olhando para os seus discípulos e dizendo: orai comigo, vigiai comigo, porque eu estou em oração. O caminho que Jesus toma, e é o caminho da tua vitória em meio a qualquer luta, é o caminho da oração, de descer na madrugada, de buscar a presença de Jesus, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. No versículo 36 ele diz: assentai-vos aqui, que eu vou ali orar. A postura de um
é ficar pedindo a morte, se lamentando, braços cruzados em meio àquela tempestade. A atitude de Jesus, nosso Senhor, sabe qual é? Eu vou descer no joelho da oração. Irmão, isso aqui é Jesus. Se Jesus, que é Jesus, desceu na oração para vencer aquilo, imagina eu e você, irmão. Agora deixa eu te dizer uma frase que é tão antiga, mas ela é tão eficiente como antigamente. A oração é a chave da vitória. A oração abre as portas em nome de Jesus, aleluia. Clama a mim, o Senhor diz, e responder-te-ei. O texto de 2 Crônicas tem algo maravilhoso, porque ele diz assim, o Senhor diz, e há de ser que se eu fechar as portas do céu, e há de ser que se eu enviar chuva de gafanhoto, Deus dizendo, pode ser que eu crie algumas situações na tua vida, e se eu fechar a porta, aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A tua oração move o coração de Deus em teu favor, e Ele te mostra a saída dessa adversidade. Aleluia! O problema é que muita gente não quer mais orar. Não estou doutrinando a igreja aqui, porque tem um pastores muito bons e abençoados para isso. Mas quando nós marcamos um aniversário, todo mundo aparece. Culto de ações de graça é festa. Tem bolo, aleluia. Aí tem umas coisinhas deliciosas, mas marca a oração. Tem muita gente que não quer mais orar, mas a oração ainda é o caminho de mover a mão de Deus em nosso favor, meus irmãos. A oração não mudou, a oração permanece com o mesmo poder. Jesus disse, se vocês entrarem na presença do Pai em oração, crendo em meu nome, pode pedir que o que vocês pedirem, o Senhor fará. Aleluia! Jesus abre sua alma, e no momento mais adverso, Jesus vai, diga comigo, orar. Orar. Os discípulos estão sendo convidados ali por Jesus para se aliarem a Ele naquela luta. Prova a sua alma ao que está acontecendo ali. É um pedido de uma pessoa que está precisando de oração. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é maravilhoso, porque é o próprio Jesus nos ensinando. Ele abre a sua alma e diz assim, olha, está tudo angustiado, está tudo triste. Fica comigo aqui, fica porque eu vou orar. Ao invés de tomar caminhos que não são caminhos bons, caminhos de rebeldia, não vai por esse caminho não, vai no caminho da oração, 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 aleluia, porque a oração mostra, porque a Bíblia diz que o Senhor contempla anjos ali. Ele diz assim, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não o meu. Eu anotei isso aqui com muita alegria. Esse momento de adversidade, Jesus olha fixo para o propósito, para o além. Porque quando nós caminhamos, preste atenção nisso aqui, no meio da jornada, muitas coisas vão surgir para desviar a nossa atenção, sim ou não? Deus estabelece um caminho. O escritor aos Hebreus usa uma expressão que passa em branco por nós, mas o escritor aos Hebreus diz que Deus, nos propõe uma caminhada, a carreira que nos está proposta. Essa expressão proposta é estabelecida com propósito. É Deus pegar o pastor Vaguinho e dizer assim, vem cá,
eu tenho um propósito, e a proposta da tua caminhada é essa aqui, e traça o caminho. É como se Deus dissesse, vem por aqui, o caminho já está aberto, já está tudo certo, agora vem. Mas no meio dessa caminhada, algumas coisas vão surgindo para tirar a tua atenção, para nos fazer perder o foco daquilo que está estabelecido. E olhe para cá, tem momento nessa jornada que, se você olhar para o que está acontecendo na tua vida, você não segue a caminhada. Há momentos na nossa jornada e nessa batalha que nós enfrentamos, que se nós olharmos para o que está acontecendo, para o aqui e agora, nós abandonamos tudo. É por isso que o escritor aos Hebreus disse, meus irmãos, nós temos uma tão grande nuvem rodeando-nos, e essa nuvem não são os vizinhos, como aprendemos, não são os anjos, não são os demônios querendo nos acusar, não. Essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11, ele está dizendo, meus irmãos, é possível chegar no final dessa caminhada. Olha para os heróis da fé, os heróis da fé estão aí para nos ajudar, e para nos ensinar que é possível vencer, que é possível ter fé em Deus em meio ao mundo tão embaraçado. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, corre essa carreira, mas corre com perseverança. Olha para esses heróis da fé, mas se eles não forem suficientes, e não são, então olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus está naquele momento, e preste atenção que isso aqui é tremendo, quando Jesus está nesse momento, algumas coisas o fazem continuar, e uma delas é contemplar o propósito pelo qual ele está ali. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 ainda, ele diz que Jesus troca, em troca da alegria que lhe estava proposta. Olha essa expressão no versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus. Com alegria, aleluia, em troca da alegria que lhe estava proposta, fez o quê? Suportou a cruz. O peso da cruz estava forte demais, o peso, o fardo da responsabilidade, mas ele olha lá para frente e ele contempla que no final, para quem é fiel a Deus, tudo dará certo, meus irmãos, dará tudo certo para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, no final vai dar certo. Final vai dar certo, se anima, levanta a cabeça, você já está orando, você já está com amigos e homens e mulheres de Deus de oração te ajudando, então agora entenda que tem um propósito em tudo isso, e é por meio da oração que Jesus Cristo vê isso, diz, a luta está grande, mas a alegria depois da cruz é tremenda. A luta está grande, a cruz vai ser difícil. Jesus, homem, irmão, 100% homem aqui, vai ser difícil, não é fácil esse fardo, mas se você olhar para além dessa batalha, você vai sair sorrindo e dando glória a Deus, e vai dizer, vai valer a pena passar por isso, vai valer a pena atravessar este Calvário, porque lá na frente há uma vitória. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz, meus irmãos, eu tenho para mim que as aflições desse tempo, eu tenho para mim que as lutas do momento presente, frise essa palavra presente, a expressão de Paulo é engraçada, tenho para mim que as aflições desse tempo presente, e quando ele fala desse tempo presente, ele está falando de algo passageiro, essas aflições vão passar, essas lutas vão passar, essa batalha vai passar, você crê nisso? Essa batalha que você está atravessando vai passar, deixa eu ser porta-voz de Deus aqui para a tua vida, essa batalha vai passar,
esta luta vai passar, esse sofrimento aí que você está enfrentando, esse problema vai passar. E Paulo diz: e essa luta, essa aflição não se compara com uma glória que há de ser revelada para nós. Paulo está dizendo: o momento não se compara com o que é eterno e está fixado. Aleluia, aleluia. É como diz assim: olha, não troque. Eu ouvi essa frase esses dias e achei legal. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por aquilo que você está passando. Quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, e aquele deserto ali, aquilo que está acontecendo ali, é definitivo no ministério de Jesus, é algo que vai virar a chave do ministério de Jesus. Satanás olha assim e diz assim: transforma essa pedra em pão. Mas ele sabe que aquela atitude de Jesus vai desmoronar todo o seu plano, todo o plano de Deus. Então a proposta é: troca aquilo que é eterno, que é maior do que você está vivendo. Porque aquilo que você tem para Deus é maior, aquilo que Deus tem para você é maior do que o momento, entenda isso. A proposta de Satanás ali é: troca todo o propósito por esse momento. Sacia essa fome agora, resolve isso aí, resolve. E quantas vezes, irmão, o inimigo vem com essa proposta para nós: troca aquilo que... Porque, irmão, a história que Deus tem para você, o escritor aos Hebreus diz assim: é uma carreira que já está proposta. Já está proposta. Ele já propôs e ele traçou o caminho. Ó, por isso que Paulo diz: é o seguinte, estou esquecendo daquilo que para trás fica, e eu estou prosseguindo para aquilo que está diante de mim, para o alvo. Porque é preciso você entender isso. O que está acontecendo é momentâneo, mas o que Deus tem é grande e é maior do que isso. Porque o que é todo o propósito de Deus em relação a um pão, a um saciar de fome momentâneo? Com autorização do nosso pastor, fique de pé, por favor. A proposta de Deus para você aqui hoje é: cuidado, esse vento vai passar, mas a tua reação a este vento vai determinar depois do vendaval. É a nossa reação em relação à tempestade que define como que esse barco vai chegar lá. E muitos homens de Deus, irmãos, têm se perdido. Muitas mulheres de Deus têm se perdido por não estar observando essa palavra de Deus. Muita gente, irmãos, está se perdendo porque em meio às suas batalhas, eu não estou dizendo que são poucas e pequenas, não estou desprezando isso, mas em suas batalhas estão reagindo da maneira que Elias reagiu, se enclausurando, sumindo da igreja. Qualquer coisinha, passa 2 semanas sem vir para a igreja. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Indo para a internet, atacando as pessoas, jogando indiretas, usando até a palavra de Deus muitas vezes para jogar indireta. Não, isso não vai resolver. O que vai resolver é você procurar quem pode te ajudar e dizer assim: eu preciso conversar, preciso abrir meu coração. Eu fui resolver um problema numa congregação lá um dia desses, e estava uma briguinha entre um irmão e outro lá, e aquela coisa, e eu de longe observando, vendo como é que o dirigente ia sair, qual que era a maturidade que ele ia usar ali, como é que ele ia para resolver, e eu vendo, e quando eu vi que a coisa já estava um pouquinho mais indo longe demais, eu intervi. Fui na casa dos irmãos: senta aí, vamos tomar um café. O que é que está acontecendo? Pastor, o que é que está essa briga aí com o senhor? O que é que está acontecendo? Eu não sei. Não sabe? Não sei. Eu sei que um dia a gente ficou bravo um com o outro e outro com um e acabou. Aí fui no dirigente lá e disse: o que é que está acontecendo? Pastor, eu amo tanto aquela família.
O que está acontecendo? Eu não sei. A pessoa não sabia nem explicar porque é que tinha começado aquele problema. Eu disse, vamos fazer o seguinte, tal dia nós vamos nos encontrar. Coloquei os dois para agora conversar aí vocês dois. Ih, choraram, me perdoe, me perdoe. Perdoar por quê? Também não sei, mas me perdoe. Às vezes, irmãos, uma conversa vai resolver. Sim ou não? Às vezes uma conversa resolve. Paulo, quando escreve Efésios capítulo 6, Paulo usa o versículo 10, começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, tomai toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. No demais, por quê? Porque daqui para trás não é espiritual. Espiritual é daqui para frente. E do versículo 9 para trás, pastor, era relacionamento. Marido com esposa, pai com filho, filho com pai, servo com o Senhor. Ele diz assim, no demais, ou seja, daqui para frente, irmão, é espiritual, reveste da armadura. Daqui para trás é relacionamento, conversa. Conversa que resolve, nem tudo é demônio. Nem tudo não. Tem coisa que é falta de humildade mesmo. Tem coisa que é falta de dialogar. Elias se tranca. Jesus disse, fica aqui. Me ajuda. Preciso estar no meio da comunhão, porque a comunhão cura. A koinonia é cura. Estar no meio dos seus irmãos em comunhão é cura. Eu vou abrir meu coração e revelar aqui algo que eu acho maravilhoso. Falar para os irmãos como testemunho. Às vezes eu venho para cá angustiado com as minhas lutas. É normal. Lá do campo, então trabalheira. E às vezes lá, e eu chego aqui, eu nem consigo conversar muito. Só em estar com o pastor Reuel. E a forma que ele leva as coisas ali com leveza, eu volto fortalecido. Se tô leve. Eu estava vendo um gigante. Quando eu volto assim. Olha o tamanho dele aqui. Olha o tamanhozinho do negócio que estava me espantando. Está entendendo? Por quê? Porque koinonia, né, pastor Abraão? Comunhão. Isso aqui é cura. Aconteça o que acontecer, não se afaste desse povo. Aconteça o que acontecer, não se afaste dessa igreja. Não fique trancado, não fique isolado. Aconteça o que acontecer, esteja no meio dos seus irmãos, entre os seus irmãos, meus irmãos. Aleluia! Elias murmura pedindo a morte. Quero morrer. Jesus disse assim, não. Vamos orar. Eu quero orar. Elias se tranca e acha que a coisa é só ele. E quando Deus vai conversar com ele, ele diz, só eu fiquei. Que conversa é essa, rapaz? Você está pensando que isso é o último biscoito do pacote? Só você ficou? Você está potencializando o seu problema. Deixa eu te revelar um segredo. Tem 7.000 passando o que você está passando e não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 que resolveram o problema, rapaz. E você aí com pantinho, você aí com mimimi e com vitimismo. Tem 7.000 na batalha e de cabeça erguida. Aleluia. Elias se tranca. Jesus abre o seu coração e diz assim, minha alma está angustiada. Viu? Não é vergonhoso não, viu? Chegar para o companheiro, seu pastor, seu amigo assim, ora por mim aqui que eu estou angustiado. Não é vergonhoso não. É que às vezes a gente acha que isso vai tirar de nós o status de homem de Deus. Homem de Deus não passa por isso. São os que mais passam. Quem não é homem de Deus é que não passa. Mas homem de Deus, meu irmão, vive na moenda. Ou não é vergonhoso não. Minha alma está angustiada. Minha alma está angustiada. Ora por mim aí. Ora por mim. Elias perde a morte. E ali na caverna depois ele encerra seu ciclo. É ali que encerra. Quer morrer? Não sei o que quer. Vem. Vai morrer não, mas vai vir. Já tem outro esperando só o momento.
A Bíblia diz que quando Elias chega, Eliseu está na 10ª junta de boi. Elias chega e diz: pai, shalom. Ele diz: espera, deixa eu me despedir. Não tem nenhum diálogo, não, é que eu vim aqui te escolher, te consagrar. Oxe, Deus já tinha se adiantado faz tempo. Fica tranquilo aí que já vou precisar te usar. Sempre tem alguém. E eu encerro aqui dizendo, sabe o quê? Jesus vai orar, pastor, uma vez. Ai, e soa. É engraçado, ele levanta e volta. Quando ele chega lá, que ele vê todo mundo dormindo, e eu não o julgo porque eles estão dormindo, porque o doutor Lucas explica porque os discípulos estão dormindo. Lucas usa uma expressão que nem o outro usa. Lucas dizia: eles dormiram, adormeceram de angústia. Tem gente que quando está angustiado perde o sono, outros dormem. Eu perco o sono, a irmã Laine dorme. Um dia desse eu estava com ela em algum lugar e o carro deu um problema. Eu disse: amor, eu acho que a gente não chega onde tem que chegar. Aí ela disse: será? Eu disse: é. Aí eu olhei para o lado assim para ver como é que estava a paisagem, se era muito escuro. Quando eu olhei para ela, estava. Eu disse: por que você dormiu? Eu fiquei tão preocupado que eu dormi. A gente dorme. Agora olha para cá. Segunda vez eu encerro aqui. Ô pai, me ajuda para seguir esse caminho. Eu fiquei me perguntando: por que 3 vezes? Por que 3 vezes? Ele vai a primeira, e o texto dá a entender que ele volta para resolver. Acabou, resolveu. Mas quando ele chega onde ele chega, ele entende que precisa voltar. E ele volta e ora pela segunda vez. Ora. Levanta, vai lá. E ele entende que ainda não está estruturado suficientemente para resolver aquilo. E eu finalizo com essa grande capacidade de cada um de nós, que temos que ter, de reconhecer a nossa estrutura. Ele volta e se enche mais um pouquinho de poder na oração. Aí quando ele levanta pela 3ª vez, aí ele está completo. Ele diz assim: agora sim estou preparado. Porque nós precisamos entender quando não estamos preparados para aquela batalha naquele momento. Que se nós entrarmos com o psicológico destruído, com o emocional destruído, nós não vamos vencer. Mas se nós tivermos paciência, humildade para dar 2 passinhos para trás, mergulhar na oração, quando a gente voltar no tempo certo, cheio, curados emocionalmente, curados espiritualmente, curados psicologicamente, aí nós vamos estar fortalecidos, irmão, para enfrentar qualquer luta. Reconheça o seu estado. Que Deus te abençoe, meu presidente, meus presidentes. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido e santo, que teu Espírito Santo nesta noite fale, Senhor, de maneira poderosa, como já fora falado nesta noite, para que possamos ter o discernimento e ao seu tempo, ao tempo certo, possamos aplicar tudo aquilo que ouvimos e aprendemos essa noite. Que possamos ser prudentemente conduzidos pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, porque queremos